Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nessa semana nós vamos, na atividade de produção de texto, vamos continuar com o conto popular. Nessa semana nós vamos produzir um conto popular. Vocês vão tentar produzir e escrever um conto popular, tá? Então temos dicas para escrever um conto, certo? Histórias boas existem em todos os gêneros e também em todos os tamanhos, desde sagas até poesias. São várias as formas que podemos criar e escrever. Hoje eu vou falar sobre uma que é muito popular, o conto. E essas narrativas apresentam alguns elementos básicos. Um arco mais objetivo, com início, meio e final, geralmente com apenas um conflito. Este arco aqui é como se fosse um arco, o desenho de um arco. O começo da história, o desenvolvimento, o ponto mais alto deste arco e o final, o desenvolvimento até o final. Bom, uma quantidade limitada de personagens, que geralmente apenas um núcleo, narrativa mais curta, que pode ser lida ou ouvida de uma vez só. Então, algumas características que já vimos nas aulas anteriores. Agora, algumas dicas para escrever os contos. Defina o foco. Saber qual vai ser a direção da sua história é fundamental, mas quando se trata de contos, essa parte é ainda mais importante. Em um conto, você tem menos espaço para desenvolver o seu enredo, e por isso, antes mesmo de começar a escrever, planeje o arco da sua história e os acontecimentos, certo? Então, defina tudo o que vai acontecer, faça uma listinha com nomes de personagens, com qual vai ser o narrador, quais vão ser os problemas enfrentados, faça uma lista, um planejamento antes de começar a escrever o texto. Faça um esquema, uma lista, uma tabela, algo que ajude na escrita do conto, antes de escrever, tá bom? Então, escolha bem os personagens. Lembra dos contos de fada? Nessas histórias, geralmente temos personagens principais com arquétipos bem definidos, como a princesa, que é protagonista, a rainha má, bruxa, antagonista, príncipe encantado, o herói com interesse romântico, e além dos personagens de apoio que servem para ajudar no andamento e resolução do enredo, como os pobres pais da princesa, que sempre morrem no início, ou a fada madrinha. Uma boa alternativa é justamente seguir essa fórmula, com poucos personagens principais e outros auxiliares. Com menos personagens, você terá mais tempo para construí-los dentro das limitações do conto. Portanto, quanto mais personagens você colocar, maior terá que ser a sua história para você integrar todos os personagens na história. Se você tiver menos personagens, mais tempo para falar sobre as ações deles, por exemplo. Outra dica é: evite histórias de fundo muito extensas. Não gaste palavras com o passado dos personagens, por exemplo. Use-as para narrar o que estiver acontecendo. Economize nas descrições e nas cenas. Deixem as descrições muito longas para os livros. Além da quantidade menor de palavras, os contos normalmente são feitos para serem lidos de uma vez só. O excesso de detalhes pode atrapalhar, tornando a leitura cansativa. Descreva apenas o necessário para aguçar a imaginação dos seus leitores. Então, se você vai descrever uma personagem, você pode descrever a aparência física e as características psicológicas, as emoções da personagem rapidamente. Por exemplo, a princesa era, no caso de conto de fadas, né? A princesa era bela, com cabelos pretos,
e de uma personalidade muito alegre. Pronto, é o suficiente, não precisa mais do que isso, não é verdade? Algumas dicas também. Vá direto ao ponto e evite cenas de transição, como, por exemplo, descrever o seu personagem acordando, escovando os dentes, penteando o cabelo, se vestindo. Isso não é necessário ser contado. Quando você pode simplesmente mostrá-lo já arrumado e pronto para sair de casa. Mesma coisa vale para cenas que levam o personagem de um lugar para o outro. Já mostre o personagem já no lugar de mais interesse para você. O lugar de transição não é muito interessante. Mostre e não conte. Em vez de escrever um parágrafo inteiro sobre o inverno da cidade, por exemplo, descreva seu personagem andando pela rua, apertando o casaco contra si próprio para se proteger do frio. Apenas mostrando que ele está de casaco, para se proteger do frio e apertando o casaco contra o corpo, já dá para perceber a ideia de que está na estação do frio, no inverno, por exemplo. Então, você poupa palavras, você deixa o seu texto mais curto. Não esqueça, em um conto todas as palavras contam. Trabalhe no enredo e capriche no final. Como já dito antes, os contos geralmente possuem um arco principal. Por causa disso, é legal que ele tenha um enredo impactante. Não precisa ser necessariamente uma morte, uma explosão e nem nada do tipo, mas é importante que ele gere um clímax na história, que seja seguido de uma conclusão satisfatória, mesmo que deixe algumas perguntas sem serem respondidas. Essa questão das perguntas não serem respondidas no final é muito comum. Em aberto, onde o leitor tira as próprias conclusões sobre o enredo da história. Resolvido, que acaba de uma maneira absoluta com relação de causa e efeito mostrada durante a história. Ou enredo circular, onde o final da história se interliga com o seu início. Também há essa possibilidade. Edite sem dó nem piedade. Fazer edições, editar, cortar pedaços, adicionar pedaços. Quando você acabar de escrever, isso não é só para o conto, serve para todos os tipos de texto. Então, quando você acabar de escrever, você precisa se preparar para o trabalho que é editar. Em um conto, essa etapa é importante para ajustar o ritmo da história, além de verificar outros elementos fundamentais, como erros de gramática, eliminação de redundâncias. Redundâncias são coisas repetitivas, tá bom? Coisas assim. Lembre-se sempre que com um conto você tem mais ou menos 10% do espaço, tempo e caracteres do que teria num livro. Bom, vocês já sabem que você poderia fazer em uma página, uma folha de caderno, somente um lado, né? Isso é o suficiente para um conto, até menos do que isso. Algo que ajuda bastante é estabelecer um limite de palavras para você mesmo enquanto estiver escrevendo. Assim você fica mais atento na hora de construir suas frases e evita a famosa enrolação. Bom, espero que as dicas te ajudem. Essas dicas são muito interessantes e você vai tentar fazer uma produção agora, né? Escreva um conto popular seguindo os passos citados acima e de acordo com o conteúdo que aprendemos sobre o mesmo. Não confundam, tá bom? Nós temos exemplos eu dei exemplos sobre textos de contos de fada, porém, o conto popular que vocês vão escrever aqui, tá certo? Não é um conto de fadas, é conto popular. Do tipo dos contos que vocês leram nas semanas anteriores, tá certo? Vocês já leram bastante contos populares e agora vão tentar produzir um, tá certo? Então, boa produção
e boa semana para vocês. Espero que vocês mandem fotos das atividades feitas, que vocês consigam produzir um conto popular muito interessante. Também há a possibilidade de vocês se inspirarem em algum conto popular que já existe e adaptar e inventar um pouco mais. Não copiar, se inspirar, pegar uma ideia parecida e não copiar, tá bom? Então, uma boa semana para vocês e espero que consigam fazer as atividades. Até a próxima semana.